4 caixas de transporte que não cabe cachorro nenhum, muito menos um dog alemão. Marcaram um dia, chegaram lá, ele falou que não podia atender, marcou para o dia seguinte, claro, teve tempo de arrumar tudo, no dia seguinte eles foram lá, estava tudo bem. Então, esse é um caso, agora já era, o juiz já escreveu que é para devolver o cachorro, os cachorros. Mas a gente precisaria, então, conversar sobre cada um desses casos para acompanhamento. Porque esse cara, para mim, ele é drogado. O advogado dele mostrou um documento de que ele tem, como é que chama? Altos e baixos, ele é bipolar. Boa noite, pessoal. Oi. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Então é isso, Maria José, nós vamos ter que conversar um pouco mais sobre esses casos, porque já que você faz parte desse grupo, mas a gente vai precisar de ajuda. Esse já ferrou. Esse já ferrou. Ingrid, mas esse caso não é de acumulador, né? Porque esse grupo... Não é um acumulador, é um cara que se auto-intitula adestrador e que foi preso por sujeira, imundície. Os cães, você podia contar as costelas. De tão magro que ele não dava comida. E quando a polícia foi lá, ele disse que realmente ele estava deprimido. Então, ele não conseguiu cuidar dos cachorros. Não é bem um acumulador, mas eu não sei como é que entra. Mas a Heloísa sugeriu da gente entrar nesse grupo dos acumuladores, porque aí pelo menos dá para acompanhar o cara oficialmente. E se ele fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. Aí a gente tem que combinar o que nós vamos fazer. Maria José está muda. Desculpa, eu disse certinho. Pode ficar tranquila, a gente... Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver. Ô, Mariela, penso que a gente já tem quórum. A gente poderia começar, porque o Paulo Anselmo também tem um compromisso, vai chegar atrasado, aquilo que eu disse no início, tá? A gente vai ter um público meio flutuante hoje, tá bom? Tá bom, combinado, Maria José. Temos, sim, já 5, né, integrantes do CNPDA, e a gente pode dar início, querida. Tá legal. Vamos lá. Então, boa noite a todos. A gente vai começar, né, em relação à aprovação da ata do mês de novembro, foi encaminhadas a todos. Alguém tem alguma ressalva na ata ou a gente pode aprovar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Então, a ata de novembro está aprovada, tá? E vai ser publicada, né? Aí o pessoal da secretaria publica, enfim, tá? A gente tem, o primeiro item, então, da pauta, realmente, depois da ata, é a apresentação da agenda da reunião para o próximo ano. O Paulo Anselmo, eu não sei se ele disponibilizou já para vocês o calendário de aulas dele, se já foi escolhido uma data ou não. Você sabe, Mariela? Já? Sim, eu conversei com ele e manteve a última segunda-feira. Isso mesmo. Tá, então vai ser mantido segunda-feira, tá? Isso. Bom, então, você vai apresentar? Tem as datas ou não? Você pode apresentar? Eu posso, só um instantinho eu já abro aqui, tá bom?
Pronto, então, em janeiro vai ser no dia 27, fevereiro 24, março 31, abril 28, maio 26, junho 30, julho 28, agosto 25, setembro dia 29, outubro dia 27, novembro 24 e dezembro dia 8. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. Você tá mudo, Maria José? Muda, meus cachorros estão latindo, como sempre. Dia 8 de dezembro não é feriado municipal? 8 de dezembro. Ah, é verdade, Acho que é é aniversário aniversário de da Campinas. cidade, né? Da Da padroeira. Da padroeira, é verdade. Vou mudar essa data. Deixa eu só ver, então, em dezembro, já aqui com vocês. Essa lista vai sair na ata de reunião, né? Isso, e também fica no site, né, na página de vocês, fica a reunião de 2025 sempre, de todo ano, sempre atualizada. Deixa eu só, vamos mudar já de dezembro. Bom, então, passaria... na verdade, dia 7, não dia 8. Dia 8, mas talvez tenha... Ponte, não? Não, tem a ponte, é verdade. Vamos lá. Então, na próxima semana daria 14, né? Isso, dia 15, então. Porque a gente tem 1º de dezembro ou 15. O que vocês preferem? 15, né? Porque senão a gente vai ter Fica 2 muito em semanas cima. seguidas. Isso, exato. Então, 15, né? Só essa data que eu vou alterar já, ó. 15 de dezembro. Ai, perfeito. Ainda bem que você me ajudou com isso, Maria José. Pronto, então, ficou as últimas segundas-feiras nessa data e se aprovado hoje, eu já coloco no site para acesso constante de vocês. Alguém tem Só uma alguma... dúvida. Dia 27 de outubro, será que vai ter emenda com o Dia do Funcionário Público? Vamos olhar aqui, deixa eu ver. É que não sai, então, é que como não saiu o decreto do que ele vai fazer no outro ano ainda, vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Mas Dia do Funcionário Público não é feriado. A gente Como é? não é feriado, é um ponto isso. No dia Eu 20. sempre geralmente trabalhei ainda. violentamente, dia 28. Mas eu não sei, eu não acredito que vai ter a ponte, não, exatamente por não ser um feriado, né? Eu acredito que Beleza. Tá bom. a gente pode avaliar, eu deixo isso anotado, né? Sendo aprovadas as datas, assim que sair os decretos do feriado em janeiro, eu dou uma olhadinha sobre esse mês e volto a falar com vocês. Pode ser assim? Porque qualquer Perfeito, coisa a gente Maria. remaneja. Obrigada, viu? Então, a gente volta, então, posteriormente a falar a respeito disso. E agora a gente tem, seguindo aqui, a gente vai apresentar, seguindo a pauta aqui, a agenda do Castramóvel e do ambulatório móvel para 2025. Penso que é o Rodrigo que vai falar isso, Rodrigo? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sim, sou eu que vou falar. Eu vou primeiro pedir, eu vou falar rapidamente, eu tenho outro compromisso mais tarde, e também eu estou com uma crise de asma que está meio ruim para falar. Então, hoje eu vou falar menos, tá? Bom, a agenda, tanto do Castramóvel quanto da Clínica Móvel, a gente está em finalização dela, né? Porque a gente ainda tem uma campanha que acontece agora a partir do dia, se eu não me engano, 16 a 19, que vai ser executada ali na região de Barão Geraldo, né? Então, a gente, assim que encerra a última campanha do ano, ou seja, a partir do dia 20 agora de dezembro, a gente faz um balanço com todos os locais por onde esses serviços passaram, né? E a partir desse balanço, que vai considerar, além do que a gente já
considerou para levar o serviço para lá, a gente atualiza como é que estão alguns postos, tanto de acesso mesmo, né? Teve muita desistência, teve pouca desistência, teve um acesso bom da população, o equipamento que a gente utilizou está numa boa condição ou não. Então, isso acontece a partir do dia 20 agora de dezembro, onde tem um recesso dos consultórios móveis e um recesso da campanha de castração. Tá? É que a reunião do conselho acontece na primeira, segunda semana, né? Perdão. E então a gente ainda não finalizou, tá? A gente ainda está cumprindo a agenda de 2024. Eu vou adiantar o que a gente avalia para fazer uma indicação de novos locais. E, obviamente, ela pode ser apresentada já na primeira reunião do Conselho de 2025, tá? Aí a gente já finalizou ela, pode apresentar. É claro que ela passa por a autorização, a gente coloca ela para apreciação, autorização do CRMV também, tanto do consultório quanto da clínica, o processo é bem parecido. Tem algumas diferenças para a escolha desses locais, por exemplo, a clínica móvel, o consultório móvel, né, que permanece por mais tempo do que o castramóvel no local, ele tem uma necessidade de segurança maior, né? Ele fica um mês, 40 dias, dia e noite ali no local. Então, tem necessidade de ter no equipamento gente que consiga segurar ali, impedir que seja vandalizado, roubado, né? E também as diferenças das próprias campanhas, né? O castramóvel tem um recorte regional, então ele atende uma determinada área por saturação. Já o consultório móvel, ele atende a toda a cidade. Então, essas são algumas diferenças que a gente precisa considerar para a indicação desses lugares, tá? O que a gente tem avançado em relação à escolha das áreas? E não é só a gente que tem avançado nisso. A gente recebe, obviamente, a fiscalização do CRMV. Recentemente, eles estiveram numa das unidades do consultório móvel. Pouco tempo atrás, estiveram no castramóvel, né? Então, a gente vai afinando com eles os critérios que a gente não pode abrir mão para levar um serviço dessa qualidade, dessa complexidade. A gente tem, sim, uma demanda muito grande, às vezes, para algumas regiões, e que a gente gostaria de atender com esses equipamentos. Só que a gente não pode abrir mão das condições e dos critérios que são, inclusive, sanitários para funcionar serviços dessa natureza, né? O consultório móvel, ele tem procedimentos menos invasivos. Mesmo assim, você precisa que seja pavimentado, você precisa de água, de luz, de acesso à internet, de uma série de fatores. O castramóvel é ainda mais restrito no sentido de que, embora os ônibus sejam fechados com ar-condicionado, a gente está montando uma estrutura de centro cirúrgico, né? E isso não pode também ser feito de qualquer maneira ou em qualquer local, tá? Então, a gente tem avançado no sentido de fazer até um croquis para essas áreas onde a gente vai levar, e nesse croquis tem a disposição dos ônibus, tem o tamanho da área que a gente precisa, ponto de energia, ponto de água. Parece uma coisa simples de fazer, mas teve local que, para a gente chegar, teve que pedir para tirar alguns pontos, alguns postes de concreto que tinham sido colocados de um ano para o outro. Então, não necessariamente um local que foi muito bom esse ano
pode ser no ano que vem, né? Tem a própria deteriorização de alguns espaços, tá? Então, a gente tem avançado no sentido de ser um pouco menos flexível na questão de qualidade do espaço aonde o serviço vai acontecer, tá? Tem alguns pontos que a gente leva quase todo ano e que a gente já está considerando como pontos que a gente vai retornar. Eu vou dar um exemplo: a região dos diques, a região do Campo Grande, né? São pontos que, com certeza, a gente encontra equipamentos públicos em condições suficientes aí para a gente operar e que tem uma população que, de fato, acessa esses serviços, né? Tem alguns pontos mais distantes que a gente tem tentado alcançar. Um deles, a própria Ingrid mencionou há pouco tempo atrás, é da região de Barão Geraldo. A gente levou esse ano, agora no segundo semestre, o consultório móvel e está levando agora o castramóvel também. Às vezes a gente fala região de Barão Geraldo e as pessoas pensam assim, mas tem que levar na periferia, onde as pessoas são pobres, não têm acesso. A região de Barão Geraldo, a região de Sousas, também tem populações menos favorecidas e que são extremos da cidade, né? A distância, inclusive, no caso quando a gente fala do consultório móvel, para levar em alguns locais, são 20 e poucos quilômetros. Então, a gente tem buscado por esses pontos. Agora, uma grande dificuldade, eu vou dar o exemplo, a região, o extremo noroeste da cidade, região do São Luís, Campina Grande, Bassoli, né? É uma região também extrema em relação à distância, só que você tem uma opção menor de equipamentos com condição para instalar, tá? Então, essa agenda que vai ser apresentada agora na primeira reunião de 2025, ela leva em consideração a demanda que a gente tem por esses serviços e também a condição de equipamento. O castramóvel ele tem sido até relativamente, boa noite, Paulo, até relativamente um pouco mais fácil de acomodar, porque o fator segurança ali do equipamento ele é menos, não menos importante, mas a chance de vandalismo é menor, né? Fica a gente nos ônibus, o pessoal da empresa permanece ali durante essa semana que acontece a campanha, né? Já no caso do consultório, a gente tem que levar isso muito em conta. Se a gente pegar o ano de 2024, a gente teve aí diversos dias de paralisação de serviço por conta de vandalismo, né? Na região do Vida Nova, se eu não me engano, ficou quase uma semana, porque não é um equipamento fácil de ser... Você chama um serralheiro, não é todo serralheiro que mexe com o container, enfim. Então, a gente tem já os parceiros, né? A empresa tem os parceiros para fazer a manutenção, mas nunca é tão rápido, é um equipamento bem particular, tá? Então, essa questão de segurança, especialmente nos ambulatórios, a gente está sendo um pouco mais rigoroso para evitar de levar e depois ter que interromper a atividade por conta de algum problema, tá? Então, para essa próxima reunião, a gente traz a listagem com as sugestões. É lógico, tem mais um fator aí que a gente passou a ter a partir desse ano. Com o decreto que foi sancionado em relação às chuvas e ao fechamento dos parques, a gente usar um parque público na época de chuva, você corre o risco de ter o serviço interrompido, né? A gente teve nessa última semana o Taquaral fechado e os outros parques. Então, a gente vai ter que considerar que aonde for parque público, a gente tenta levar num período de estiagem. Não deixa de fazer,
mas talvez colocar numa ordem de atendimento que não caia, por exemplo, na época de mais chuvas, né? Não, você imagina, monta uma estrutura do castramóvel, monta a estrutura do consultório móvel, e com o decreto o parque precisa ficar fechado, a gente precisa respeitar isso, tanto por não expor a população, quanto os servidores também. E então, esse ano a gente tem esse fator para considerar na escolha dos locais. Aonde for parque público, tentar sair um pouco dessa época mais chuvosa. Feito isso, a mesma lista que a gente vai submeter para vocês, para apreciação, a gente também faz a indicação junto ao CRMV, que é importante. Esse ano eles tiveram atuando bastante com a gente, e isso é interessante para legitimar mesmo a qualidade do serviço que está sendo prestado e, eventualmente, apontar para a gente alguma coisa que pode ser melhorada, né? Então, sempre que tem algum apontamento, isso é de pronto providenciado, e eu acho que essa é a ideia. Os órgãos de reguladores aí, eles têm esse papel, né? Garantir e também orientar, sempre no sentido de buscar uma qualidade maior. Eu acho que a grande ideia aí para 2025 é a gente aproveitar o que já tem de informação, dos locais e dos pontos que já deram certo, padronizar, como a gente já terminou do consultório, terminal do castramóvel também, padronizar os critérios mínimos para que o serviço possa ser executado, né? Os critérios de infraestrutura mesmo, mínimos para que o serviço possa ser executado. E, no caso do castramóvel, eu estou buscando, junto à Secretaria de Planejamento, algumas informações sobre a população mais atualizada de algumas áreas, para que a gente possa trabalhar com o conceito de castração por saturação de uma forma mais precisa, né? Então, pode ser que a gente tenha alguns locais onde mude um pouco a quantidade de serviço disponibilizado ou a área que vai ser atendida, né? Aí precisa fazer um ajuste mais fino em função dessas informações, tá? Então, já fica o compromisso da gente trazer na primeira semana de janeiro, terminando agora as campanhas do consultório e do castramóvel, que terminam o do consultório dia 19, do castramóvel dia 19 e do consultório dia 20. Próxima reunião a gente traz essa listagem. Eu acho que seria legal se o conselho pudesse fazer também alguns apontamentos da percepção que vocês têm em relação à necessidade de inclusão de áreas que ainda não foram trabalhadas. É lógico que aí esses apontamentos eles vão passar por essa avaliação mais técnica, no sentido da busca de equipamentos, busca de locais onde a gente possa ou não acomodar esses serviços. Mas eu acho que seria interessante, chega bastante coisa para o conselho que pode, acho que complementar essa busca de novos locais, né? Com certeza, a gente já falou durante o ano de alguns pontos. Se vocês acharem que é possível essa contribuição, fica o compromisso da gente avaliar esses locais também e tentar incluir novas áreas, desde que essas permitam a gente executar o serviço aí com o padrão de qualidade que tem que ser feito, né? Às vezes a gente tem uma ânsia muito grande de, olha, eu preciso levar para lá, para cá. A gente gostaria muito de fazer sempre possível, mas a gente não pode perder de vista a qualidade do procedimento que é executado, né? Acho que a Ingrid quer fazer uma participação. Rodrigo, acho que a gente já falou sobre isso, mas não custa nada repetir, né? Porque às vezes as coisas mudam para melhor. Um bairro que a gente
tem castrado muito cachorro, tem feito muita propaganda do castramóvel, é o Village e Piracambaia. E muitas pessoas dizem, eu não tenho carro, eu não consigo levar. E são pessoas que todo ano a gente tem que ficar salvando o cachorrinho ou levando para castrar. Eu sei que lá é difícil, mas tem muito cachorro lá e muita gente sem condições. E um lugar que a gente pensou era em frente ao posto de saúde. Tem um postinho de saúde lá. E muito bem frequentado, muita gente vai lá e tudo. Talvez fosse um lugar bem central, com luz, com água. É uma ideia, porque a gente não dá conta, nem como ONG, nem como particular, autônomo, de castrar todos aqueles cachorros daquele vilarejo. Ali é um horror. Tem muito abandono, e aí as pessoas pegam, deixam no seu sítio, aí já percebe que aí tem um cachorro, aí já começa a cruzar. E aí, você sabe, é sempre a mesma coisa, né? Seria, se possível, fazer uma análise, e seria muito legal se desse certo. Eu conheço ali é uma área legal que pega bem o pessoal ali, desde o Village, Vale das Garças, Piracambaia, pega todo aquele fundo. Eu conheço ali em frente o centro de saúde. Eu acho, Ingrid, coloca esse ponto nas indicações aí de locais para a gente avaliar. Eu precisaria ir até lá, conversar com o pessoal do centro de saúde, ver como que é de vigia, enfim. Ali tem um pedacinho de frente ali também que é um pouquinho mais complicado, mas eu acho Tem que uns dá para a gente drogados aí avaliar na assim. frente. Tem um pessoal que Exatamente. faz venda de drogas naquelas casinhas em frente, Isso. né? Estou vendo que a Ingrid conhece lá, eu morei ali Sim, perto também. conheço, já castrei bicho deles também. Então, se a gente tiver uma condição de segurança e infraestrutura suficiente, eu acho que é um ponto interessante, sim, de levar por ser um extremo da cidade, né? Assim como a gente gostaria também de levar para o extremo noroeste da cidade, extremo sul. Tem alguns pontos que a gente entende que é importante. A busca pelo equipamento, assim, nas condições, é que é um fator limitante. Mas fica o compromisso nosso de pegar essa indicação de vocês e a gente avaliar a parte técnica. Sendo possível, eu acho que é sempre legal a gente atingir novas áreas também. Tem áreas que a gente sabidamente conhece e tem certeza de que vai ter uma repercussão muito boa, como essas áreas que pegam mais o meio ali do Campo Grande, o meio do dique, né? Tem uma população muito grande, tem uma procura grande. Mas esses extremos são interessantes, sim. Fica o compromisso da gente avaliar, sim, com certeza. Perfeito. Boa noite, gente. Deu uma atrasadinha que estava numa banca. Só para dar... noite. Paulo Anselmo, desculpe te interromper, mas o Rodrigo parece que tem um compromisso. Parece não, ele deixou claro que tem um compromisso. E eu não sei se a próxima pauta também é com ele, convênio com... É com você, o Rodrigo? Convênio com o hospital da PUC? Só para ele contar para a gente. Assim. Oi? Tá certo. Bom, primeiro... desculpa, você ia falar, Maria José? Não, se é com você, você pode falar. Pensei que tinha te interrompido. Primeiro, a Nilce está agora, inclusive, trabalhando nessa minuta aí não é um convênio, é um contrato, na verdade, com a PUC, né? A gente chama de convênio pela força do hábito, que começou assim, né, a ideia. Mas ela está trabalhando nisso agora, inclusive, ela participaria da reunião e a gente precisa terminar isso. Bom, qual que é a atualização? A gente está, desde a última semana, debruçado nesse contrato, mas tem algumas coisas que elas demoram um pouco mais, como, por exemplo, o levantamento de preços, né? O levantamento de preço,
não é a gente ligar para 3 locais e ter um orçamento de um determinado serviço, contrato de hospital veterinário, não é. A gente precisa descrever inúmeros procedimentos. Eu não vou citar aqui, porque não sou da área médico-veterinária, mas inúmeros procedimentos médico-veterinários, exames laboratoriais, e buscar, dentro de órgãos oficiais, por exemplo, o pregão eletrônico e outros editais de licitação, o mesmo objeto, os mesmos objetos, que são centenas aí, com orçamentos e ter uma média de mercado para indicar. Esse pedaço aí, especialmente, toma um tempo muito grande. A equipe da PUC também está bastante empenhada. Eu falei hoje cedo com a Sandra, da PUC, já providenciou uma série de documentações que precisavam ser enviadas, e agora, provavelmente esta semana, isso vai para o departamento jurídico. Eu acredito que amanhã ou depois já deva estar com o departamento jurídico para avaliar o que foi colocado. Então, como o processo de contratação na prefeitura tem várias etapas. Tudo técnico preliminar, viabilidade financeira, da onde vem o recurso, tem uma série de questões, né? Nem todas elas são de competência do DPBEA ou exclusivamente do DPBEA. Algumas são com a mantenedora da PUC, né? Então, o que eu coloco de atualização? Tanto a PUC, quanto o DPBEA, quanto a Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesses últimos aí 10 dias, especialmente, vem se debruçando bastante em relação ao contrato. E a ideia é que a gente termine amanhã ou depois, encaminhe para o jurídico e vai passar, obviamente, pela avaliação jurídica da história. Olha, falta alguma coisa, é suficiente, precisa buscar outra informação, enfim. E assim o processo vai sendo instruído, né? Se a gente conseguir encaminhar essa semana ainda e o jurídico não fizer nenhum apontamento de uma informação complementar muito difícil de se obter, eu acho que a gente entra o ano com novidades aí em relação ao contrato. É demorado, tá? Foi demorado mesmo, mas é um contrato de uma complexidade muito grande, né? A gente nunca teve um serviço de alta complexidade do ponto de vista de atendimento médico veterinário. Então, por exemplo, procedimentos que a gente tem hoje contratados, alguns até atendem essa especificação, mas a maioria não. A gente está contratando procedimentos para grandes animais que a gente não tem, né? E isso, especialmente a tomada de preços, é muito detalhada e muito demorada. Tem procedimentos que a gente está fazendo análise de preço por similaridade, porque você não encontra o mesmo procedimento exatamente, né? Então, obviamente que o jurídico pode fazer alguma observação que a gente precisa complementar. É nessa expectativa que a gente está para essa semana, de encaminhar essa análise para o jurídico, aguardar se tem alguma informação complementar e botar isso para andar. Se não tiver nenhuma informação complementar, aí entra numa fase do processo que ela é menos técnica do ponto de vista médico-veterinário, só que é mais técnica do ponto de vista financeiro e administrativo, né? Então, formula essa minuta, indica se tem alguma suplementação de valor, de onde que vem esses recursos, e precisa ser assim, embora isso, especialmente na gente lá no DPBEA, cause uma ansiedade muito grande, porque a gente quer ver isso acontecendo o quanto antes, são etapas necessárias.
porque do ponto de vista de transparência mesmo do recurso público e da burocracia e administrativa que é própria, não só da máquina pública, mas de um processo como esse, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tá? Mas, tendo novidade nesse sentido, a gente já vai colocando para vocês, e certamente no início do ano a gente vai ter sim novidade para apresentar. Tá? É uma fase final que é bem trabalhosa, mas o esforço aí de todo mundo tem acontecido. Já fazer um agradecimento também para a equipe da própria PUC, que isso é legal que a gente vê como eles estão também empenhados para que a coisa aconteça, né? Toda a informação que a gente precisa, a resposta é praticamente imediata. Então, a coisa ela é morosa, porque é o processo mesmo, não é moroso no sentido de faltar informação ou de demorar para ter um contato. A gente, o tempo todo que demanda da PUC, a gente tem o retorno. Tá? Então, é isso. Estamos trabalhando exatamente neste momento no contrato com a PUC. Beleza, Rodrigo. Alguma dúvida, alguma consideração? Então tá bom. Rodrigo, eu estou vendo que você está com uma asma nervosa aí, né? Puxa, então, eu comentei agora eu estava de mudança, né? E com chuva e tal, é alérgico. E ruim de ontem para hoje. Mas é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou pedir licença e se tiver alguma coisa para encaminhar depois, também pode encaminhar para a gente e a gente responde mesmo fora da reunião aí, tá bom? Beleza, beleza. Boa noite, Vai cuidar melhoras. que você já está em idade avançada já. Pois é, tô ficando velhinho, não. Os Obrigado, velhinhos morrem tudo de pessoal. problema respiratório. Credo. Pessoal, boa noite. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau. Melhora. Obrigado, gente. Bom, vamos lá, Maria José. Vamos para a retrospectiva? Vamos lá. É o seguinte, eu pedi para se colocar na pauta essa questão da retrospectiva, não pelo que a gente fez, mas pelo que são temas que foram muito, desde a reunião de janeiro, falados, né, em diversos momentos, e parece-me que surgiram ideias muito interessantes, mas que, diante de tanta coisa para ser vista, elas foram ficando para trás. Então, eu fiz essa retrospectiva nesse sentido, para a partir de janeiro a gente tentar, de alguma forma, fazer com que isso, né, avance. O primeiro deles, a Ingrid até falou no início da reunião, que sempre um tema é a questão da fiscalização. A gente apontou lá em janeiro, a gente produziu um ofício, foi encaminhado por e-mail para o diretor da DEINTER, ainda não tivemos respostas, surgiu a ideia de se entregar pessoalmente, acho que em janeiro a gente já pode ver isso, mas quando se fala de fiscalização, esse é um passo apenas, porque quando se fala em fiscalização, o tema é bastante amplo, tá? Então, eu estava pensando até, né, a gente já tem um grupo, a gente formou um grupo, a partir desse grupo a gente foi, acho que somos eu, a Ingrid, a Raíssa, o Paulo, a Suzana, vocês foram a uma reunião com a Elô. Penso que a gente precisa resgatar, porque é um problema, eu acho que não se resolve com uma conversa com a Elô, não tem que se falar conseguir, né, conversar com esse diretor da DEINTER. Então, eu penso que esse assunto tem que estar, viu, Paulo? Eu vou colocar em todas as reuniões, sabe? Alguma coisa assim para a gente, porque senão a gente vai se afogando diante de todas as outras demandas. Então, eu falei de retrospectiva nisso. Eu acho que esse tema
embora a gente tenha trabalhado com ele, ainda está muito aquém do que é necessário, tá? A Ingrid está sempre aí trabalhando, né? Ela está muito próxima dessa questão como veterinária, de verificar esses casos de maus tratos e todos os problemas aí, mas ela está no grupo, acho que ela e a Raíssa podem nos ajudar bastante nesse sentido, tá? Mas penso que a conversa lá com esse diretor da The Inter é fundamental por conta daquela questão do laudo ser aceito ou não. Então, a gente começou 2024 com esse assunto e a gente, infelizmente, não caminhou muito, tá? Tudo bem? Sem problema? Concordam, Ingrid? Outra, que agora tem que ser agora em janeiro também, foi o Paulo que deu a ideia da gente agendar, né, início do ano, os novos políticos, aí vereadores assumem o cargo, vai ter um presidente, a gente ir conversar no sentido de... Eu lembro que o Paulo falava da questão que muitas vezes nós, o CMPDA é convidado para determinadas cerimônias de lançamento de determinado vereador, e que de algo relacionado à causa animal, mas não necessariamente o CMPDA participou. Então, essa questão da gente acho que a gente consegue agendar uma reunião com o futuro presidente aí da Câmara dos Vereadores para falar do trabalho do CMPDA, o quanto o CMPDA pode contribuir com os projetos que os vereadores venham a propor, né? Para a gente simplesmente não ser... isso é bastante desagradável, depois a gente ser apenas um convidado que sai na foto, muitas vezes se usa o CMPDA, né, para dar até... enfim, a gente sai na foto, mas a gente não participou. Penso que isso é fundamental. Gente, eu estou sozinha na tela. Não me deixe só. Eu acho que essa ideia era do Paulo, não é isso, Paulo? A gente pode... E outra coisa também, já que a gente fala dos vereadores, mas infelizmente não são só os vereadores, os políticos de uma maneira geral, acho que essa conversa pode ser no sentido de que há muito uso político partidário de determinados serviços que são prestados há anos já para o DPBEA, para ganho político e, inclusive, para pessoas que desejam um dia ainda participar da política. É muito comum haver posts, eu não sei se tem alguma coisa legal ou não em relação a isso, mas de políticos e, às vezes, não, vamos dizer assim, pessoas que querem ser políticos, aspirantes a políticos, fazerem posts divulgando que, graças ao esforço deles, determinado bairro vai ter um ambulatório móvel, castramóvel, e isso cai por terra tudo que o Rodrigo acabou de falar agora há pouco, em relação à questão de que há critérios técnicos aí, pela escolha desses locais nos quais vão o ambulatório móvel, o castramóvel. Então, penso que seria interessante ter essa conversa, né, com o presidente da Câmara, para a gente alinhar, então, essas questões. Era isso. Alguém mais tem algo a falar? Tá todo mundo Isso mesmo, Maria José. Mas eu acho que isso até foi bom ficar agora para o começo do ano, Sim. Porque a Câmara é nova, né? Então, mas por isso que eu coloquei em janeiro já a gente vê isso, né? Daí a gente faz, tão logo a gente consiga essa reunião, esse encontro, a gente faz uma listinha de coisas, né? De itens que nós precisamos abordar, enfim. Particularmente, a gente não estar nessas reuniões apenas como, né? Não como ator principal, apenas como coadjuvante, tá? Penso que é isso, tá? A outra questão, item que sempre foi falado, e eu acho que é tão fundamental, e em diversos momentos nós falamos aqui,
a respeito da questão da educação. O ano passado, inclusive, acho que foi na última reunião, foi no final de 23, veio até o Amandi, né, a falar da educação ambiental. A gente já falou da questão de produzir, e isso tem a ver com o Paulo Anselmo, que ele disse que ele iria tentar fazer um projeto aí onde ele dá aula para tentar produzir material informativo, educativo em relação à causa animal, tanto para animais silvestres como para animais domésticos, e tantas outras ideias foram surgindo, falando da importância da educação, da informação, da educação. A gente fez até essa diferenciação entre informação e educação. Todos consideram esse item super importante, mas também sempre foi ficando para trás, a gente nunca avançou. Eu pensei que em janeiro, no próximo ano, talvez a gente pudesse formar um grupo, né, para as pessoas, para aqueles que têm ideias, enfim, relacionadas à questão da educação, a gente elencar essas ideias, trazer para o conselho numa reunião, para ver se a gente possa, né, de alguma forma, dar encaminhamento para algumas dessas ideias. A última que se falou em relação à questão da educação, informação, foi quando a Ana apresentou aquele caso do cavalo, né, na verdade, da égua, que ela conseguiu socorrer, enfim, que aí, no caso, se falou bastante da questão do perigo desses animais em vias públicas. Aí seria uma questão de informação, e como nós temos também um grupo que está caminhando em relação àqueles alunos da faculdade Mackenzie para produzir material para a gente colocar nas redes sociais, eu penso que a gente pode até fazer um link entre essa produção de material educativo e informativo, utilizando as redes sociais, né? As redes digitais, na verdade, que elas não são muitas sociais, às vezes elas são antissociais até. Então, essas redes digitais. Paulo, você conseguiu fazer algum grupo aí em alguma turma para a questão da produção de material? Tem até materiais produzidos já. Mas tem? Aí vamos deixar para a semana, no ano que vem, a gente já começa apresentando esses materiais. Então, porque daí eu não sei, eu penso que a gente... E tem outras ideias. Até para a gente elencar dentre os materiais qual que a gente vai colocar na nossa plataforma, né? Pode falar, Paulo. Definir, né? Que temas a gente vai abordar e trabalhar esses temas. Porque educação é muito mais complexo, mas já que a gente está pensando nessa questão das redes sociais, então um material mais sério no sentido de informar mesmo. Eu acho que o CNPDA pode ser um difusor aí de informação em relação às redes sociais, com material que seja atrativo, atinja um público bastante amplo, enfim. Mas para isso a gente vai ter que se reunir, né? Aí isso tem que ser fora da reunião, fazer um grupo para as pessoas falarem de suas ideias aí para ver se a gente caminha. Esses grupos eles dão uma andada nos assuntos, né? Sim, Os assuntos que andaram foram por conta do grupo. Até porque no grupo que a gente tem de conselheiros é muito amplo, a gente se perde em outras conversas, aí vai realmente para aquele que está afim, né, que pode, tem disponibilidade de participar, né? Então a gente pode fazer esse grupo, né, relacionado à questão da educação, informação, e caminha junto com outro grupo também. Mas isso tudo para o próximo ano, isso tudo para 25, tá? Para isso que... Era essas... eu não vou falar daquilo que a gente caminhou, né? Mais um item só. A gente colocar sempre em pauta, né, a questão de que, como o prefeito Dário assinou a carta compromisso lá,
A gente sabe que tem uma questão aí em relação à castração, que precisa verificar quando, né, que os 50% lá vai começar, se é no próximo ano ou não, e também em relação à questão do bosque, né? Então, penso que a gente precisa mensalmente acompanhar essas ações e encontrar uma estratégia de fazer com que aqueles 13 ou 14 itens, eu já me esqueci, eles comecem a sair do papel. Enfim, um acompanhamento realmente dessa questão. Eu vou anotar aqui de toda, né, todo mês a gente lembrar que tem essa carta compromisso, que a gente pode ser feito, o grupo discutindo, para que a gente atinja os objetivos. Então, quando eu falei aí de retrospectiva, é essa retrospectiva de itens, né? Aquilo que repetindo o que eu já falei, de itens que são interessantes, mas que, infelizmente, vão ficando para um segundo plano. Alguém tem mais? Lembra de algo que a gente poderia... Tem ainda, Maria José, a questão da política nacional, daquele Sim, material que nós produzimos, de um evento para chamar os protetores da região para a gente discutir e enviar para o governo federal. eu não sei se é seminário, acho que foi outro termo que você usou. Um simpósio, não é isso? Simpósio. Mas aí você não, estava entre duas faculdades, você já decidiu, ou Paulo? Provavelmente a gente vai fazer pela PUC mesmo. Pela PUC? Porque era para, inicialmente, no início do ano, sempre a gente é otimista, era para ser no segundo semestre de 24. Você acha que sai no segundo de 25 ou não? Na verdade, o ambiente de eleição ele é sempre mais complicado, né? Para fazer qualquer coisa. Bom, mas o texto formamos um grupo, ele já foi finalizado, foi apresentado para o conselho. Já foi discutido. Já foi discutido, né? Então, agora é só... Aí eu penso que isso é com você agora, não é? Paulo Anselmo? É? Tá, mas eu anotei aqui. O que mais, gente? Ora, eu queria falar uma coisa que me tiene muito preocupada. Não sei se vocês leram que van a ser inauguradas 3 nuevos barrios. ¿Vocês têm ideia da quantidade de mata que foi mandada embora? Los barrios están perto del Shopping Iguatemi, del Shopping Galería y del Shopping Don Pedro. Son barrios inmensos donde no tienen un solo árbol y donde realmente después va a acontecer que van a comenzar a aparecer los animales y van a ser chutados para afuera porque las personas no quieren, ocupan esos espacios y no quieren ser molestados. Agora, eu acho isso inalcançável poder fazer alguma coisa, porque esse é o plano de este intendente y eso ya es una realidad. Entonces, no sé si vocês vieron los barrios. Es desesperador ver cómo no restó nada de la floresta. Es terrible. Entonces, a gente comienza a trabajar por un lado, luta por un lado, y por el otro acontecen estas cosas que te dejan realmente con un pé atrás. Eu estava vendo também o que falava a Ana, na parte perto do Shopping Iguatemi, la quantidade de vacuno que hay, de vacas, como faló la otra vez, acho que fue Pablo que faló que eso pertenece a una institución, pero lo emplean las personas para colocar los animales. A gente fica assinar de tanta coisa que você acha que vai poder solucionar e vê que vai desbordando.
no sé, tendríamos que sentarnos, hablar con tranquilidad de todo eso y ver humildemente qué se puede hacer para defender la fauna que va a estar cada día más desamparada. No son gatos ni cachorros, más merecen el respeto, porque la gente está para eso, ¿no? No sé, disculpe, más no sé si ustedes vieron eso, es terrible, sin falar lo que tem por Sousa, ¿no? Sousa barrieron una parte, la entrada de Sousa, hay un barrio inmenso, no tem un solo árbol. Entonces, bueno, esa es mi gran preocupación, una de mis grandes preocupaciones. No sei vocês que pensam de todo isso. Suzana, o que eu percebi é que você mesmo falou, tem gado em cima, ou seja, não era área de floresta, é tudo pasto. Aqui do lado da Unicamp é um pasto também, era uma área que não tinha árvore nenhuma. O que me preocupa não é o pasto virar civilização, isso aí a gente não tem como lutar contra o progresso. O que me preocupa é se os corredores verdes, se aquela área onde tem riozinhos, onde os animais possam continuar, se eles vão poder continuar migrando. Porque nos pastos em si não acontece muita coisa. Atrás de onde eu moro, por exemplo, tem um pasto imenso, cheio de boi. Quem vai criar boi em Campinas? Pelo amor de Deus. A gente sabe para que cria, né? Para matar. Então, eu não vejo problema no boi. O boi vai morrer de qualquer jeito, coitado. Esse não é uma coisa que me aflige. Quer dizer, me aflige porque é um animal. Mas os locais onde eles estão, hoje, são pastos. Ou seja, cheio de carrapato e mato. Não é mata. Mata es la que yo te estoy falando, al lado del shopping Iguatemi, no. Exatamente, ali no es mato. Isso, se continua tendo aquele escape, aquela área de mata onde os animais podem escapar. Do lado do Iguatemi, não sei, por mim, eu acho que tinha que tirar aquele pessoal das favelas ali, porque já tem uma invasão ali embaixo, horrível, por sinal. Vocês me escutam? Não sei, é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que se preocupar com as áreas verdes, a mata, para onde os animais poderiam se evadir. Agora, pasto, isso não leva a nada, não ajuda em nada. Lúcia, você queria Pessoal, falar? vocês me escutam? A Lúcia, tem alguém com o microfone aberto aí. A Lúcia gostaria de falar, a Raíssa e a Eli. É isso? Tá, deixa eu só fazer uma observação, aí eu já passo a bola. O final do ano passado, o final desse ano, há uns 2, 3 meses, passou na Câmara um projeto que expande a área urbana do município, ou seja, expande a cidade, né? Isso é um problema, né? Nós estamos vivendo na crise hídrica, né? A falta de água por causa da impermeabilização do solo, então em Campinas vai, em vez de melhorar a questão, está piorando. Raíssa. Pode falar, quem que está na fila aí? A Raíssa. Pessoal, vocês me escutam? Oi, boa noite. Como estão? Pessoal, exatamente esse era o complemento que eu ia fazer. Eu sou aqui de Sousas, há 15 anos eu moro aqui em Sousas. Hoje a gente teve uma mudança de zoneamento, então faz 2 anos que isso vem acontecendo aqui na região, e inclusive eu moro numa região onde tem uma área de preservação, que é atrás da fazenda da FEAC, e eles colocam o gado justamente, chama uma técnica de gado de pisoteio. Ele fica nessa região para justamente matar a mata que existe nesse local e as pessoas entenderem que essa é uma região de pasto. Toda a área urbana a gente não deve ter cultura de
produção, né? Isso é quanto à legislação, e agora mudou todo esse zoneamento, mais ainda, né? E aqui agora é uma região urbana onde o zoneamento pode ter prédios de 11 andares. Hoje, aqui em Sousa, está tendo uma construção onde o prédio vai ter 20 andares, 190 apartamentos. O corredor de fauna de todo o Rio Atibaia está sendo afetado. Fizeram uma estrada cruzando a Dom Pedro pavimentada. A gente já teve vários cervos, acho que o Paulo aí deve ter, com certeza, muito mais histórico ali na região, porque hoje a gente tem um loteamento, 2 grandes loteamentos, inclusive eles estão fazendo muro em volta desses loteamentos que cruzam esses corredores de fauna. Então, em resumo, realmente a especulação imobiliária em Campinas é um grande problema. Esse gado, ele muitas vezes ele não é utilizado para gado de corte, ele é utilizado para justamente matar a mata, manter esse terreno limpo, para que eles consigam fazer essa venda. Esses terrenos, eles estavam justamente, muitos deles, esses loteamentos todos ali na margem da Dom Pedro, eles não saíram anteriormente, justamente porque eles precisavam de toda essa regularização que a legislação teve agora. Então, sim, a gente vai ter um grande impacto, já estamos tendo, eles já estão fazendo, a MRV com esse prédio, eu acredito que, assim, é uma coisa, uma aberração, um prédio desse aqui. A gente não tem prédio de 4, 5 andares, vai ter um prédio de 20 andares, que 190 famílias morando nessa região, e eles, não sei por que, eles conseguem, tem tanto dinheiro envolvido que em menos de 6 meses o prédio já está no 10º andar da construção. Então, eu acho que sim, é um ponto muito importante para a gente se preocupar. Isso impacta na questão de animais silvestres, nesse gado que está aí exposto. Muitas vezes o próprio pessoal aí da favela vem e mata e deixa, porque não é carne, né? Eles vêm e matar boi não vira carne. Então vem, mata, larga o bicho lá no pasto, e eles não têm água, eles não têm nenhum recurso. E, enfim, essa região está sendo devastada. Eu não sei mais se é tempo, mas eu entendo que sim, é um ponto muito importante para a gente ver. Obrigada, Suzana, por ter levantado essa questão para a gente para o próximo ano também. Só uma parte. Eu acho que a gente poderia fazer um ofício para o Condema e pedir a posição dele sobre o assunto. Eu havia pensado em a gente... Que seria o conselho diretamente ligado, né? Ao convidar o presidente do conselho ou alguém que pudesse conversar com a gente numa reunião, seria mais do que um ofício pedir uma posição, né, para a gente se atualizar? Não poderia ser feito isso, Paulo? Melhor, Maria José, tem razão. Né? A gente convida, né? O Condema, ele tem... a gente vê isso, é tudo em janeiro. Tá? Eu tô rindo para não chorar. Mas já está aí, né, janeiro? Não fica Janeiro difícil, a não gente sei. tem, eu vou fugir em janeiro. Oi, você vai fugir em janeiro? Tudo bem, você pode fugir. Tudo vai ter que acontecer em janeiro? Contanto que você esteja presente no dia da reunião, tá tudo certo. Vamos lá, pode ir. Eu ia... Posso falar? Claro, claro. É minha vez. Eu ia falar justamente dos conselhos. Eu faço trabalho jurídico para uma ONG, que é uma ONG ambiental, e ela é bastante atuante nessa área aí, inclusive do novo zoneamento, nos condomínios dos Vila Santene, que está inaugurando ali em Sousas. E além do Condema, eu ia sugerir para a gente contactar também o CONGEAPA, que é o conselho que cuida da APA, e eles também têm um trabalho assim muito árduo e é quase sempre perdido, mas contra as construtoras, contra a especulação imobiliária. Inclusive esse muro de fechamento que tem ali em Sousa, a gente conseguiu embargar, mas a justiça, eles conseguem desembargar, desembarga, é uma luta. Mas eu ia sugerir justamente isso, para a gente acionar os 2 conselhos, o Condema e o CONGEAPA, porque eles atuam bastante
apesar de serem o lado fraco da corda, eles estão bastante em cima ali desses loteamentos, dessas áreas verdes que estão sendo perdidas. Vocês acham que ainda tem alguma saída agora? Eu não sabia que tinha esse prédio aí em Souza. Souza sempre foi tão protegida, sempre teve tanta mata, o pessoal vai fazer trilhas e tudo. Eu não sabia que estava tão degradado. Do lado da Dom Pedro, eu acho meio inevitável, mas Souzas devia ser bem mais protegido. Ou mesmo interiorzão de Barão, né? Mas você acha que ainda tem alguma coisa a ser feita depois de tudo isso que está acontecendo, que nós podemos mudar? É a luta que o Congeapa e o Condema têm, né? É uma luta jurídica. Eles partem para a luta jurídica mesmo, porque a especulação imobiliária é muito forte e eles acabam ganhando, mas é lutar dentro da lei mesmo, tentando acionar inconstitucionalidade. Só que o plano diretor mudou o zoneamento, então tem novas áreas urbanas onde era área rural. É uma luta, a gente pode ver com eles como que está o andamento, como que a gente pode contribuir com eles. Eu penso Isso aí, que o caminho... pode ver como que a gente contribui. Perfeito. A gente convidar, né, conversar com o Condema, com o GEAPA, para eles participarem de uma reunião para ver o que o CMPDA pode, como a gente pode se juntar a essa luta, né? Certinho. Tinha mais gente. Hã? Tinha mais gente inscrita aí. Tem mais gente inscrita? A Lúcia ia falar, Lúcia? Ou não? Lúcia? Penso que... Lúcia? Acho que não. Mais alguém? A gente vai agora, então, para os outros. Alguém tem mais algum assunto aí para os outros? Fala, Eu queria agradecer agradecer a Elisângela, né, por tudo que ela tem ajudado na construção do grupo, na participação. Eu acho que a participação dela esse ano foi muito importante. E é uma pessoa que se integrou aí ao conselho e agregou bastante. Então, fique aí, além de agradecer a todos os conselheiros, eu gostaria de fazer um especial agradecimento a Elisângela. Bem lembrado. Obrigada. E ela faz, né, as atas. Eu já fiz ata, é um tormento. É trabalhoso, mas é por uma boa causa. Agradeço. Eu gosto muito de participar desse grupo, é o que eu posso contribuir. Então, contem sempre comigo. Legal, obrigada. E eu queria... eu penso que a formação de grupos, que foi a ideia da Elisângela, trouxe também a oportunidade de um grupo pequeno se reunir tanto online como presencialmente, né? É muito melhor a gente conversar, né, presencialmente do que apenas online. Então, eu gostaria de sugerir, não sei se é possível, mas para janeiro, vamos colocar para janeiro, quem sabe o próximo ano a gente consegue reunir, mas não para discutir questões da causa animal, mas para uma confraternização. O nosso grupo é tão pequenininho, o ano passado nós fizemos... O ano passado nós fizemos, né? Mas esse ano aqui a gente pode, antes de agendar uma data, ver no grupo maior a data que seria melhor para todos, uma noite aí, para a gente se reunir. Isso, para beber, é isso mesmo. Também estou pensando nisso, Suzana. Tá? Então, essa é a ideia. Pode ser, eu posso colocar lá no grupo depois a melhor data, os dias em que a gente possa reunir um grupo maior, tá? E daí todos fazerem um esforço para que vale a pena, tá? Pode ser? Concordam? Tudo bem, senhor presidente? Eu concordo demais. Eu acho que é muito importante, mas seria legal que todo mundo fosse, né? Então, penso Pra que o ano confraternizar. passado...
O ano passado a gente marcou um dia, não sei como foi, esse ano aqui a gente pode, no início de janeiro a gente pode colocar umas datas, quem estiver viajando ou não, a gente vê uma data em que a maioria possa O participar. ano passado, a nossa assessora de festa foi a Aninha. Foi ela que procurou o local, tudo certinho. Estava fechado. Estava fechado. Mas a gente arruma. Eu posso escolher de novo, posso. Vou escolher um lugar aberto dessa vez. Pode deixar comigo. E também ver umas datas lá, ou melhor, ver quem está viajando em determinada data, né? Para a gente ver aí, para reunir um maior número de conselheiros realmente. Tudo bem? Pode ser? Combinado? Combinado. Oi? Esse ano vocês acham inviável? Eu não sei, ó. Depende do grupo. De repente, se o grupo puder, às vezes é até mais fácil. Não sei. Vamos lançar essa questão lá no grupo? Tá bom. No grupo, daí a gente vê se é em dezembro, se é em janeiro, né? Pode ser. Dá para pôr uma enquete no WhatsApp e aí as pessoas podem votar. Isso, a Ana faz essa enquete, a Ana fica responsável, olha já delegando, a Ana fica responsável pela enquete para a escolha dos bares aí da vida, tá bom, Ana? Pode ser? A Ana é do nosso departamento de festa. Isso. Balada. Melhor tarefa. Quem sabe esse ano, então. É isso, a minha... Mais alguém? A Aninha é outra integrante aí do conselho que tem ajudado muito também, né, Aninha? Sempre presente, sempre assumindo posições aí nos grupos. Obrigado também, Aninha. Obrigado a todos, né? Mas em especial aos novos integrantes, a Eli e a Aninha. Eu acho que é a questão da juventude também, né, Paulo? A juventude. E não é só a questão da juventude, realmente as duas são bastante empenhadas aí, bastante, enfim. É o que nos une aqui. É isso, Paulo, mais alguma coisa? Você que preside a reunião, podemos fechar, terminar? Alguém tem mais algum assunto que gostaria de colocar? Eu acho que faltou a gente falar sobre o que aconteceu, né? Tem a história do banco de ração, tem um monte de coisas que aconteceram. Então, nós temos coisas que nós não conseguimos atingir, mas teve coisas que nós conseguimos atingir, né? Sim. Não quer dizer que nosso trabalho foi infrutífero. Não, mas eu falei com bastante cuidado, Paulo. Eu até falei a respeito aqui. Acho que o banco de ração é até bom para a gente ter essa perspectiva como demora, né? O banco de ração começou lá com a ideia lá do projeto de lei lá durante a pandemia e efetivamente começou em 24 a entrega. Foram 3, 4 anos, né? Agora... Eu acho que o que eu gostei também do que foi falado aí foi a questão das feiras de adoção do DPBEA, que eu acho que eu fiquei bastante contente dos animais serem... O Rodrigo falou a respeito bastante disso. Mas eu acho que... Os novos regulamentos do protetor, tem novas que passaram pelo Conselho. E tem até o texto da Política Nacional, que também foi discutido pelo Conselho. Sim. Os grupos foram foi uma sacada legal que, volto a dizer, deu um fôlego aí, né? Infelizmente, não é possível a gente se reunir apenas uma vez mensalmente online para as coisas caminharem, né? Eu só falei lá na retrospectiva daquilo que a gente arregaça a manga para vir para o próximo com mais fôlego ali. É disso. Mas tá certo, você certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos Tudo encerrar? bem, pessoal? Let's go? Let's go. Então, Feliz Natal. Se a nossa confraternização não sair antes do Natal, Feliz Natal para todo mundo. Grande Ano Novo.
Tchau, tchau. Muita Obrigada, bom saúde. fim de ano para todo mundo. Obrigada. Que a Tchau, próxima volta em torno do Sol seja fantástica. Vai ser, Amém. vai ser. Beijos. Boa noite. Boa noite.